Bom dia, gente. Tô aqui aguardando o Shirley. Opa! Eita, esse telefone não quer ficar em pé hoje. Nossa. Uma dificuldade. Aguardando o Shirley aqui pra gente começar a nossa live. Ontem na Shirley live é pedagoga de. e vai falar pra gente um pouco sobre a pedagogia integrativa, que tem a ver com a gente educar nossas ações, nossos comportamentos, né? Para modificar a nossa relação com a vida, com os desafios, com os enfrentamentos. Viver de uma maneira mais leve com esses enfrentamentos e conseguir viver melhor. E ela faz um trabalho com uma técnica que chama INL, que é inversão neurolinguística, e faz um trabalho também com uma outra técnica que chama MOVE. Ah, bom dia, Shirley. Aí você vai solicitar para entrar, que aí eu vou te adicionar. Lá embaixo tem uma câmerazinha com um mais. Só você clicar e você vai solicitar a entrada. Bom dia. Deixa eu colocar um apoio aqui por enquanto, que esse celular tá só rodopiando aqui. Isso, agora eu vou te adicionar. Oi, Bom dia, oi. tudo Bom bem? dia, tudo bem você, Fernanda? Tudo ótimo. Ah, que bom. Nessa câmera que tá escorregando toda hora. Eu estava fazendo uma breve introdução aqui sua, mas seria legal se você se apresentasse aqui, falasse um pouquinho para a gente do seu Ah, trabalho. claro, claro. Agradeço pelo convite. É sempre bom também fazer memória do que eu faço, porque às vezes a gente fica tão imerso que quando a gente vai contando, vai tendo ainda mais significado para a gente. Então, eu sou Ver- pedagoga e hoje eu trabalho com a pedagogia integrativa. Me sinto muito confortável nesse lugar de pedagoga, sempre foi um desejo meu, tem até um pouco a ver com da nossa conversa hoje, no sentido de me realizar no que eu escolhi para fazer na vida, a minha missão, o que eu gosto de fazer. E hoje eu faço esse trabalho que tem uma perspectiva no campo da integração. Então, nós somos um ser completo. Então, nós temos emoção, você sabe muito bem disso, trabalha com as dores e como todas essas dores impactam na nossa vida. E foi a partir Uhum. dessas dores, dessa confusão interna, desse barulho interno, que me fez chegar a esse lugar, esse desejo de fazer além. Não só uma pedagogia escolar, mas uma pedagogia no sentido que todos conhecem, dentro da nomenclatura, mas não só no sentido dessa educação formal, dessa educação sistêmica, sistematizada, na verdade, né, que existe um sistema por trás, mas uma educação voltada para o ser humano. Então, por isso que, para mim, é gostoso falar sobre isso, educar essa nossa ação, a ação do ser humano enquanto pessoa. E foi isso que eu fiz, foi buscando conhecer mais, entender mais sobre essas dores, o que estava doendo em mim, para eu poder definir esse caminho de atuação, que é a pedagogia integrativa. E dentro da pedagogia integrativa, como é que você pode ajudar as pessoas, Shirley, assim, para contribuir para a saúde mental das pessoas, principalmente dos jovens, né? Sim, sim. Eu achei interessante quando você me convidou, porque é um mês que fala
dessa prevenção aos resultados das depressões, aos resultados, às consequências, na verdade, de dores profundas. E mesmo eu não sendo da área médica, eu vejo assim a importância, aliás, eu acho que a importância da educação também falar sobre isso, de alguém da educação. Então, primeiramente, eu trago aqui a questão da prevenção, né? O que vem a ser prevenir? Prevenção, tá ligado a quê a isso? Então, tá ligado ao que vem antes, é chegar antes, é antecipar. E a gente vê, assim, inúmeras pessoas sendo tratadas. Então, eu venho no caminho de busca de inúmeras pessoas que podem também ajudar na prevenção. Então, o meu trabalho está voltado para a prevenção. Então, estatisticamente, por exemplo, eu até peguei um dado aqui para nos ajudar a refletir sobre isso, que a depressão constitui um dos principais fatores de incapacidade entre adolescentes no contexto global. Então, são entre 15 e 19 anos incapacitados pela depressão. E olhar para esses adolescentes é lembrar que eles serão os adultos de amanhã. Serão os adultos que nós encontraremos nos consultórios, nas academias, encontraremos na rua, nos bares, no comércio, no trânsito. Então, serão esses adultos que, se não cuidados, eles já terão riscos, né, criarão riscos à própria vida e também a quem convive com eles, que somos nós, que a gente está no mesmo lugar enquanto sociedade. Então, o meu trabalho, ele traz esse olhar para o que incomoda. Não só para adolescentes, especificamente eu trabalho muito com adolescentes, mas para o adulto em geral, porque esse adulto se torna um pai, esse adulto tem colegas, esse adulto é um professor, é um médico que pode dar uma orientação, é um professor, né, é um personal. Temos o Neto aqui, agradeço pela presença. Então, assim, tem pessoas que serão, que inspiram, né, poderão nos inspirar em vários sentidos. Então, meu trabalho é voltado para esse conhecimento que gera autodesenvolvimento. Eu costumo dizer que é 50%. Então, eu tenho técnicas, eu tenho uma ferramenta ou várias que eu aplico e com base cognitiva. Então, é preventivo porque é enquanto eu tenho condições de conduzir esse processo, enquanto eu tenho condições de compreender, de olhar para isso, de contemplar. Inclusive, eu digo é contemplar minhas dores. Como eu comecei dizendo, o caminho, eu escolhi esse caminho da pedagogia integrativa quando eu compreendi minhas dores. Não é quando eu resolvi, é quando um caminho, não foi só coincidência, foi também uma ação, uma busca constante. Então, eu sempre buscava cuidados, porque um desconforto interno muito grande, que são os barulhos mentais, que me levavam a buscar, e não que me ajudavam. Mas então, por exemplo, a busca pela acupuntura, a busca pelo yoga, a busca por corrida, por meditação. Então, todas essas questões colaboraram para a minha compreensão. Mas ainda faltava algo. E esse algo que às vezes falta é essa acolhida mesmo, sabe? É ser observador de si mesmo, que é um termo que eu uso muito para os meus clientes, para quem eu atendo. Ser observador de si mesmo, porque quando eu tenho essa coragem de me observar, de observar o que dói, eu tenho para onde ir. Então, eu consigo olhar de verdade. Então, quando eu digo contemplar as minhas dores, é mapeá-las, é enxergá-las, é ter a coragem de até amá-las. Se é medo, eu ponho ele do lado e falo, então vem cá, o que você tem para me dizer? Então, a prática é essa, no sentido de compreensão, voltado inicialmente para cognitivo, um processo cognitivo, para que as próximas ações desencadeiem essa consciência, porque é muito individual. Não é? É pessoal, é até redundante, é muito individual, então é individual mesmo. É aquele ser único se observando para a gente juntos traçar um caminho que seja confortável e que ao mesmo tempo movimente. Legal. E dentro das técnicas que você trabalha, Shirley, quais são as técnicas? Eu citei aqui, antes de você entrar, que é a INL e a MOVE, mas assim, será que você pode explicar um pouquinho para as pessoas como que funciona isso? Como que é esse... Posso? Claro. Olha só,
Eu tenho formação em educação sistêmica, então toda essa base sistêmica. Eu trabalho com a modificabilidade cognitiva. Hoje eu não aplico de fato a técnica, o PEI, porque é o de modificabilidade cognitiva, é um projeto lindo também, mas eu trago as ferramentas. Então a base de fundamentação do que eu faço hoje, que eu acabei que fui alinhando e fui criando um jeito próprio, fundamentada nesse trabalho. Então, no trabalho da modificabilidade cognitiva, da aprendizagem significativa, da aprendizagem mediada. E eu culmino com o sistema didática da cura. O sistema didática da cura que promove essa compreensão, esse entendimento de todos esses processos que a gente vive e do que acontece com a gente. O que faz com que nosso comportamento aconteça. Ou faz com que eu reaja de tal forma a uma determinada situação. Então, o sistema didática da cura, ele promove inversão neurolinguística, que é o que a gente chama de INL, acabamos falando isso, né? Aplica o INL. Na verdade, a inversão é um resultado desse sistema, e dentro desse sistema didática da cura também tem a técnica MOVE, porque a gente trabalha com as várias, na composição total do ser humano. Então, a gente tem a parte cognitiva, a parte sensorial, a parte sinestésica. Então, a gente tem toda a reação, a reativa. Então, todo o trabalho é voltado para isso. Algumas atividades, basicamente no atendimento, boa parte é cognitivo, porque é através de perguntas. A técnica MOVE é sensorial, porque tem o toque da pele. Pode ser a distância também, então tem a vibração, então é um trabalho vibracional do DNA, porque o sistema explica esse processo que compõe a gente. Então, nossas células estão cheias de registros, registro da nossa história, registro das nossas dores, e a técnica MOVE, ela vem colaborar com essas correções. Por isso que ela é sensorial. E a cognitiva é basicamente essa do atendimento, como eu disse, e eu vou também conciliando todos esses conhecimentos que eu tenho, mais de 22 anos já de experiência na educação, e que é fazer o indivíduo se conhecer e tomar a ação, antecipar para que as repetições vão se reduzindo, porque a gente não acaba tudo, a gente diminui a voltagem da forma como nos comportamos ou reagimos a determinadas situações. Dessa reação que você fala, ela pode ser, por exemplo, às vezes uma maneira agressiva que a gente tem de lidar com o outro, com alguma fala do outro, às vezes uma dificuldade no relacionamento. Como que é essa reação especificamente? Ou às vezes, por exemplo, uma dificuldade de lidar com um problema em si, e às vezes a pessoa pode reagir ou com alguma compulsão, com algum vício. Como que é exatamente esse trabalho desse comportamento? Ótima pergunta. A gente eu denominei como análise da realidade. Então, eu trago ali, vamos mapear, né? Então, a gente pega um papel e começa a anotar mesmo. Eu criei até umas ferramentas para facilitar isso, porque a gente começa a perceber algumas bolhas. A gente chama de bolhas, que é esse campo denso que realmente existe aqui, né, onde a gente está. E às vezes não, quase sempre nós estamos confusos no sentido de saber se o que eu estou sentindo me pertence ou se é apenas uma reação do campo no sentido da bolha, do medo. Então, eu me comporto talvez com rispidez porque eu entrei num campo do medo coletivo. Então, quem faz essa bolha aumentar? A mídia, os noticiários. Então, quando eu volto para observar como eu me comporto, eu tenho a chance, eu sempre falo isso porque é muito individual e é um processo, é um percurso, eu tenho a chance de observar se aquela reação é de fato minha, se tem a ver com os registros das minhas células, ou se aquele comportamento ele é induzido por comportamentos externos, comportamentos coletivos.
Porque eu cresço tanto no individual, tanto no coletivo. Então, esse crescimento coletivo me impacta, eu impacto o coletivo. Então, a gente está numa relação de troca o tempo inteiro. E quanto mais eu me conheço, mais eu vou saber se aquilo me pertence. Porque se não me pertence, né, entre aspas, eu costumo dizer, dá um passo para trás, observa e veja se você só reagiu a uma reação coletiva, não é sua. Então, às vezes o medo, às vezes a agressividade, às vezes o trânsito, a gente pode observar que a gente está indo bem, de repente a gente sente que correu o risco de que algo pudesse ter acontecido ali. Então, se eu paro para observar e vejo o que eu estava sentindo antes, o que me aconteceu antes, quando a pessoa é um treino. Então, quando a pessoa começa a se observar, nós começamos a fazer essas observações, rapidamente a gente vai perceber que não nos pertencia. É porque eu tinha visto no noticiário, é porque eu tinha tido um desentendimento bem leve, alguma coisa em casa que mexeu com minhas emoções. Aí eu reagi. E se eu observo onde nasceu isso, que foi a raiz dessa minha reação, eu vou também conseguir enxergar se isso é realidade minha, é minha própria bolha. É uma repetição minha. Então, sempre que algo parecido com o que aconteceu acontece, eu reajo igual. O parecido que eu digo é a capacidade da situação despertar a emoção. Às vezes é uma situação completamente diferente, mas ela desperta em mim o mesmo programa. Ou o programa do medo, ou o programa da busca. O programa do medo, o programa, né, da compulsão, qualquer coisa, da raiva, exatamente, da raiva. Aí a gente vai vendo, a raiva mesmo, eu gosto muito de falar dessa questão da raiva, porque, no geral, é um padrão de comportamento meu, né? Hoje já, assim, mais consciente, não digo totalmente resolvido, porque aquilo que eu disse, isso vem comigo, vem de gerações, vem de toda uma história familiar também. Mas aí, quando você compreende e diz assim, ah, tá, esse é um padrão repetitivo meu, aí eu posso decidir o que eu faço com ele agora. Uhum. Aí é a parte que nos cabe, é a minha responsabilidade, eu me comprometo com isso. Como é me comprometer? É identificar o que gerou. Quase sempre é a falta de autonomia, é a falta de busca pelo desejo, pelo que se quer, pelo que se é, porque a gente, quando você faz essa autoobservação, você vai realmente respeitando o que fala assim, eu posso ser tudo que eu quiser ser. Não, eu não concordo. Antes eu defendia essa frase, mas hoje eu diria, eu posso ser o que eu nasci para ser. E o nosso corpo movimenta, o corpo no sentido interno, ele vibra para esse caminho, para essa condução. Então, isso eu só vou saber quando eu observo como eu reajo. Por isso, educar a ação. Sim. O que eu faço após essa observação? Não é ficar na inércia, no sentido assim, eu sou assim e se conformar. Eu contemplo quem eu sou, eu contemplo tudo que faz parte da minha história. Na minha história tem isso, tem a pessoa mais calma, tem uma pessoa mais passiva. Então eu preciso mais de ação. Então eu acho lindo por conta dessa individualidade. Cada um vai precisar mergulhar nas características da sua família. Cada um vai precisar mergulhar naquilo que faz parte da sua história. Então aquilo me compõe, aquilo me pertence e eu posso decidir o que fazer com isso. Então se tem algo que pertence à minha família de origem, pai e mãe, é sempre isso, avô e avó, dos dois lados. Quando eu olho que aquilo tudo me pertence, é o primeiro passo. Então é humildade. Mas tem coisa que eu não gosto na minha família. Mas aí se eu não contemplar no sentido de que faz parte, isso sou eu, fica difícil de eu dar um passo para frente. Fica difícil de movimentar de forma diferente. Então, é um processo de acolhimento, depois um processo de decisão e de ação. E ser coerente com o que deseja alcançar, a partir do que eu sou e do que me compõe. Fala um pouquinho pra gente sobre aqueles 3 tempos da cura, Shirley. Tá.
Os 3 tempos de coerência. Coerência. Da cura, Isso, porque a coerência ela leva, né, a leva à mudança, que é a cura. cura, né? Isso, leva ao entendimento, leva à compreensão. Então, foi criado pela professora Luciane dos Santos, que foi a criadora do sistema didático da cura. E eu adoro esse exemplo, que é um dos fundamentos do sistema. Então, 3 tempos de coerência, a gente fala que 4. Por que 4? Porque, primeiro, eu vejo, eu reajo, eu me comporto da forma como eu vejo as coisas. Lembrando que eu expliquei antes que esse ver pode nem ser meu, pode ser de uma bolha, pode ser do coletivo, pode ser do grupo que eu pertenço no sentido que eu interajo. Tem até um exercício muito legal que eu passo para os jovens, que é observar as pessoas, é até de Husserl esse exercício, um curso em milagres, é baseado em Husserl, que é observar com quem eu ando, se essas pessoas alimentam o meu padrão repetitivo ou se elas me ajudam a sair dele. Então, às vezes a pessoa me elogia, tem gente super gente boa que me elogia, mas esse elogio te deixa estagnado ou te faz movimentar? Considerando a sua base. Se a sua base familiar tem pessoas mais estagnadas, que avançam um pouco, que movimentam um pouco, essa amizade, ela é boa, ok, mas para o meu movimento, ela não favorece. Porque ela pode me ajudar a ficar na zona de conforto. Percebe? Então, aí voltando para os 3 tempos de coerência, é mudar o jeito de ver. Então, eu vejo de um jeito, aí eu já compreendo, então eu falo. Ah, entendi. Então tá, meu amigo, por exemplo, meu parceiro, sempre me elogia e me apoia. Ah, então ele não vai ser a referência para essa mudança. Não é que eu tenho que deixar de ser amigo ou me afastar da pessoa. Não vai ser referência para mudança. Então, uma vez que eu percebo que eu já sei o que eu tenho que fazer, então eu vi diferente. Eu vi diferente, acho que eu preciso agir diferente. Então eu falo, é assim que eu devo agir, é assim que eu tenho que corrigir, esse equilibrar o medo, a raiva, só que eu não faço nada. Por isso que aqui é junto. 3 tempos de coerência, porque não adianta eu falar e não fazer. Se eu não faço, o meu pensamento não muda. Eu continuo na minha própria bolha, naquela própria situação, naquela própria nuvem que eu expliquei inicialmente. Você continua no problema, na verdade, né? Continua. Naquela situação, mesmo que seja um problema de comportamento, no Exato. problema de situação, né? Você fica preso Exatamente. naquela situação, né? Exatamente. Fica presa na situação. Eu continuo ali repetindo. Repetindo os padrões, né? Exatamente, repetindo os padrões. E quando eu repito, vão aparecer situações do mesmo jeito, até que eu aprenda. Porque é tudo muito perfeito, então é o 8 do infinito. A vida sempre vai nos trazer algo para nos alertar quanto essa situação que eu vivo, quanto esse padrão de comportamento que faz parte de uma própria bolha, que a gente fica na própria bolha. É simples sair disso? Não. Mas é difícil? Também não. É possível? Muito. Mas é primeiro essa decisão para o movimento, para o agir. Então, o pensamento é a última coisa que muda. E para mudar um padrão mental, eu também preciso do corpo. Por isso que é a ação. Tem até exemplos muito bacanas, que acho que o pessoal que assistir também isso aí vai poder identificar. Eu passo exercícios muito práticos. É claro que eles são individuais. Vamos supor que a pessoa ela tá muito agressiva, ela reage com muita agressividade. Aí a gente caminha também com ajudas de informações gerais, por integrativo. Então, eu sou estudiosa, curiosa de muitos aspectos que compõem, que explicam um pouco os comportamentos humanos. Então, a gente tem na parte das cores, a vibração da cor, o impacto dela. A gente sabe disso, porque a gente sente. Quando um dia amanhece lindo, com o sol, eu vejo diferença. Meu corpo reage diferente. Quando eu começo a prestar atenção nos pássaros, eu reajo diferente. Então, isso é vibração celular. A célula reconhece aquilo que faz bem. A célula também reconhece aquilo que desperta a reação. Então,
Quando eu tenho consciência disso, eu passo também a monitorar minhas escolhas. Que escolhas são essas? Por exemplo, se eu já tenho um comportamento mais agressivo, a cor vermelha, a cor é fogo, ela é para ação. Então, eu acabo que eu também estou estimulando esse comportamento agressivo. Então, aí onde que entra isso? A cor do cabelo, a cor da peça da roupa que eu ponho, a cor do esmalte que eu pinto. Então, isso tudo pode ser usado com consciência. Então, eu posso me observar, mesmo que eu não domine, que eu não saiba, eu não tenho conhecimento sobre isso, eu não sei como é que isso acontece, mas eu tenho consciência de que eu posso fazer, sabe? A partir do que eu sinto. E quando eu sinto, eu vou compreendendo quem eu sou. Aí entra o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, entra a individualidade, entra o respeito e com certeza uma pessoa melhor. Porque se eu me respeito primeiro, eu respeito a minha verdade. E quando eu estou alinhada com a minha verdade, com quem eu sou, para o que eu nasci para ser, não o que eu posso ser, né? Por Deus, a gente pode ser um tanto de coisa, porque a gente é cheio de competências e habilidades. Mas eu posso, então, especialmente dizer isso para os jovens, é muito bom, sabe? Se alinhar com o que ele tem de força, para que ele possa construir sua própria história. Então, é um pouco disso. Não sei se eu te respondi. Então, 3 tempos de coerência é ser coerente. Ser coerente com a mudança, ser coerente com o que você aprendeu, com o que eu aprendi. Eu já falo diferente, então eu preciso agir diferente. Então, a gente vê um exemplo bom para isso também em relação ao meio ambiente. Muita gente tem uma linguagem fantástica sobre o meio ambiente, sobre os impactos de alguns objetos que é descartado na natureza. Agora a gente está aí com o problema das máscaras, com o problema do elástico das máscaras. Já encontraram pássaros enganchados no elástico. Agora a dica é cortar o elástico antes de descartar a máscara. Então, às vezes eu falo sobre o meio ambiente, eu falo sobre isso, mas eu jogo a máscara inteira ali no lixo, mesmo já tendo visto essa informação. Por isso que precisa de compromisso. É responsabilidade. Então, eu tenho uma técnica, eu tenho umas ferramentas, mas eu preciso agir também, porque é neurolinguístico, o corpo precisa também do movimento. Eu preciso agir, eu preciso contar com o corpo. Como eu disse, da unha, da pintura, do jeito de eu pôr um batom mais corado. Porque quando eu me olhar no espelho, eu vejo algo diferente. Então, é um processo completo. Eu tenho consciência e eu vou mudando o meu padrão mental conscientemente. Por isso que eu educo a minha ação. Muito bom. E como você acha que os pais eles podem contribuir para que os jovens, porque assim, a incidência de depressão, de ansiedade, de suicídio mesmo nos jovens tem aumentado, né, muito com o passar dos anos, através do estudo, né, do comportamento, da mudança desse comportamento, dessa mudança, dessa avaliação do comportamento e dessas práticas que você realiza. Como você acha que os pais podem contribuir para que essas doenças, para que o jovem ele consiga se educar para a ação assim, de uma maneira mais efetiva? Falhou um pouquinho, mas acho que eu compreendi. Primeiramente, eu defendo que cuidar de si. Então, os pais, eles tendem a se abandonar muito. Enquanto indivíduos, né, enquanto pessoa. Há uma grande confusão por conta desse amor imenso pelos filhos e os pais costumam se esquecer de si mesmos. De que ele tem um processo também precisa desse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de cura, de compreensão. E quando chega na fase mais velha, já os meninos, adolescentes para a juventude, de certa forma também já se instalou muita coisa. Eles já estão com aquela imagem ali dos pais, vai caber a eles buscar uma imagem diferente. Então, antes disso, o pai primeiro ser exemplo é o primordial. Passado
ou então compreender o sendo exemplo, ele também estimular a manifestação do que está sentindo. Estimular a falar sobre o que está sentindo, porque eu falo por mim, historicamente a gente, e a educação também, não se ensina a falar sobre as emoções. E é muito comum dizer assim, não precisa chorar, não precisa ficar com raiva. Por mais que eu compreenda, às vezes eu me pego falando isso para o meu filho, para minha filha. Não precisa chorar, não precisa agir assim. Só que aí eu tenho que voltar, que essa minha fala é um padrão repetitivo. Então, por isso que eu já mudei o jeito de ver, eu sei falar, mas eu preciso fazer diferente. Então, imediatamente eu chamo e falo assim, olha, eu expressei de forma que eu não gostaria de ter expressado, eu vou corrigir. O que você está sentindo? Então, se eu paro e me faço essa pergunta, você também pode se fazer, quem nos assiste e nos assistir posteriormente, pode se fazer essa pergunta. O que eu estou sentindo? E é muito comum a gente falar assim, bem. Por trás do bem, e é tão interessante que eu estou fazendo esse exercício e tudo que eu falo para os meus clientes, que eu falo nos atendimentos, eu aplico em mim. Então, quando eu vou responder alguém no WhatsApp, tudo bem. Aí eu paro e falo assim, o que eu quis dizer com bem? Porque se torna uma prática, mas não é compreendido. Eu preciso observar a postura interna. O que é sentir bem para mim? Hoje eu estou bem de verdade? Mesmo que eu responda ali para a pessoa, não tem problema. Mas eu preciso ter consciência, eu preciso ter segurança do que eu estou dizendo, do que é a emoção que eu estou sentindo, porque não é para o outro. Então, é até bom falar, acho que a gente já está com o tempo estourando, mas essa questão das doenças, a parte que eu lido, tá? Não estou dizendo de problemas patológicos que precisam realmente de cuidados sérios para evitar problemas maiores, mas dentro do que eu lido, boa parte das angústias, ela está ligada a uma necessidade de mostrar para o outro, de uma necessidade de confirmar um padrão de postura ou de sucesso que é aceitável. Então, isso tudo sufoca as pessoas. E sufoco chega a ser inatingível essa cobrança para poder ser aceito. Então, se eu primeiro não observo minha emoção, eu falo assim, o que está me deixando sufocado? É porque estão querendo isso de mim, isso realmente está em mim? É uma habilidade minha ou não é? Isso realmente é o que eu nasci para ser? Então, assim, tem uma série, por isso que eu chamo de mapear. Eu primeiro preciso mapear quem eu sou, de onde eu vim, o que me compõe, o que eu sinto. Então, os pais precisam compreender isso, e ao compreenderem isso, eles vão ajudar os filhos a também se conhecerem. Então, estou com raiva, eu estou triste, eu estou com medo. Está com medo de quê? Estou com medo da prova. Então, o que te leva a ter medo da prova? Olha o tanto de coisa que a gente podemos ficar 20 minutos conversando com os jovens sobre isso. Eu tenho medo da prova, é porque eu ainda não sei o conteúdo. Então você está inseguro. Não é medo. Então, há uma confusão porque as emoções se cruzam. Se cruzam. E se eu não sei dizer onde ela nasce, onde surgiu, o que está por trás, o que me faltou, o que faltou lá na minha família, que eu continuo repetindo, faltou a segurança dos pais. Faltou alguém dizer assim, mas não tem problema se você errar, você pode tentar novamente. Então tem uma bolha social que diz que não é certo errar. E assim, dessa forma, a educação também repete isso, a educação formal. Não é culpa do professor, não é culpa do sistema, mas é uma repetição. Então, quantos milhões de pessoas repetindo padrões de comportamento? Então, quantos jovens não estão precisando de professores que olharam primeiro para si? De pais que olharam primeiro para si? Para terem essa paciência, né? A ciência da paz, de falar assim, o que você está sentindo? Importar-se. Porque aquele momento ali pode salvar 10 anos de vida daquele jovem. 10, 20 minutinhos. Né? E não passar por cima, né? Nessa maneira que o mundo moderno estimula tanto a gente a fazer, né? Sair correndo, atropelando tudo. Se atropelando e atropelando os outros também, né? Exatamente. Então, a consciência
Essa compreensão leva a essa separação no sentido de saber a quem pertence, não de eu me desintegrar, porque eu faço parte dessa sociedade, ela se comporta assim, mas eu preciso enxergar qual parte que sou eu, qual parte que não sou eu. Aquela questão do campo, da bolha, qual parte eu devo me preocupar e qual parte não, para que eu preciso sair. É como se diz, sai do bolo, sabe? Uhum. Sai do meio para poder ser observador. É ver a alguns pés de distância, sabe? Falar assim, eu sou eu mesmo, eu só estou repetindo um comportamento. Eu só estou reagindo a um estímulo coletivo e que as pessoas já estão imersas nele e às vezes não conseguem enxergar. Aí, quando consegue fazer isso, ele fala assim, ok, agora eu posso decidir. Eu quero corresponder a isso que a sociedade está querendo, sociedade que eu digo, essa força, posso, tudo bem, não tem problema. Só que eu vou com consciência. De fato, corresponde ao que eu... Vontade. Como? Você vai de Isso. livre vontade de fazer aquilo mesmo. Isso, exatamente. É decisão, é responsabilidade. Não tem problema eu fazer aquilo que a bolha faz, mas eu estou consciente de que aquilo me pertence, aquilo é meu. Uhum. Né? Muito bom. A gente já está estourando o tempo. Eu queria agradecer pela sua presença, pela disponibilidade, prestatividade de vir falar, né, desse trabalho que eu já experimentei como cliente e gostei muito, me ajudou muito a ter clareza de várias coisas. E eu vou deixar a live salva. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar. A gente não vai poder ficar mais para responder aqui, mas depois, quem sabe, a gente faz outra live, ou mesmo Shirley pode responder nos comentários, dependendo do que for, né, Shirley? Que às vezes é necessário uma explicação mais detalhada. Sim, sim, maior prazer, terei o prazer de falar, é um compromisso que eu assumi. Quem tiver interesse em saber mais, sabe? Eu estou à disposição, quanto mais pessoas conectadas, mais a gente vai mudando esse coletivo. E eu também me transformo nesse processo, isso é muito bacana. Eu agradeço e deixo aí o recadinho, contemplar a si mesmo com tudo que faz parte. Só assim saberei por onde começar. Então eu posso criar o meu caminho de prevenção, o meu caminho de autocuidado, de autodesenvolvimento, mas primeiro eu tenho que acolher tudo isso para eu saber eu começo por onde. E aí um passo de cada vez. Tá? Agradeço de coração, sempre bom falar com você, uma delícia e adorei poder contribuir um pouquinho, tá bom? Tá bom. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.